Bom dia, caros alunos. Vamos à nossa próxima aula de hoje, dia 3/4, de conforto acústico. Hoje vamos falar de sistemas ativos e passivos para o condicionamento acústico de um ambiente. Bom, o que são sistemas ativos e passivos para condicionamento acústico? São objetos e equipamentos que são acrescidos ao projeto de interiores daquele ambiente para que, com o comportamento desse objeto ou com alguma atividade que ele faz, a gente consiga melhorar o desempenho acústico do ambiente. O objetivo, na imensa maioria dos casos, é aumentar a absorção acústica em frequências específicas, de modo que a gente tenha controle. A gente possa aumentar a absorção ou nas frequências graves, ou nas médias, ou nas agudas, para que assim a gente possa regular o tempo de reverberação daquele ambiente, para a atividade que vai acontecer ali, e também, geralmente, conseguir controlar melhor o nível de ruído do ambiente, conseguir filtrar mais quando a gente tem ruídos internos ou internos que podem prejudicar essa atividade. Esses sistemas se dividem, como a gente já falou no título, em passivos e ativos. O que são os passivos? Aqueles que não consomem energia. Eles têm o seu desempenho a partir da sua forma geométrica e dos materiais que eles são compostos. Então, eles vão refletir, refratar e absorver as ondas sonoras de acordo com a sua composição. Já os ativos são aqueles que consomem energia, estamos falando de energia elétrica, e eles vão fazer algum tipo de processamento, algum tipo de emissão sonora, que vai, na verdade, provocar uma melhoria do desempenho do ambiente. A gente vai chegar lá. Vamos ver primeiro os sistemas passivos de condicionamento acústico. Eles se dividem principalmente nessas 4 categorias. Painéis amortecedores acústicos, que é algo muito comum da gente detalhar em projetos arquitetônicos para conseguir melhorar o desempenho acústico de um ambiente. Painéis flexíveis de forro também são bastante comuns e podem ter um acréscimo em termos de estética bastante interessante ao ambiente. Armadilhas de graves de cantos, que vão quebrar um pouco do paralelismo das paredes e piso e teto de um ambiente, são muito comuns em estúdios, mas também é um recurso que pode ser usado em qualquer tipo de ambiente que a gente esteja detalhando. E, finalmente, armadilhas de graves em tubos, que são objetos mesmo que são confeccionados para fazer parte da decoração de um ambiente e que tem um alto desempenho acústico e fazem muita diferença no desempenho sonoro e acústico daquele ambiente. Vamos ver esses 4, um a um, com mais detalhamento. Vamos começar com os painéis amortecedores acústicos. O que são? São painéis forrados e amortecidos e que são presos nas paredes, através de alguma coisa que permita a movimentação desse painel, algum tipo de mola. Então, nós podemos ver aqui, nesse esquema, a parede de alvenaria, um painel com estrutura de madeira, depois forrado com espuma e algum tipo de tecido. Esse é um exemplo. Eu também poderia estar usando outro tipo de forração interna aqui, manta acrílica, uma lã de vidro, uma lã de rocha e outro tipo de revestimento. Poderia ser furadinho, poderia ser uma placa de gesso com perfurações, tem várias opções. O importante é que a dimensão desse painel seja semelhante ao comprimento de onda que você quer absorver para que ele tenha uma dupla função. A espuma e a porosidade do tecido ou qualquer outro material que reveste essa espuma vão ter a intenção de absorver frequências de médias para agudas, que, como a gente já viu, tem uma frequência alta e um comprimento de onda bem pequenininho. Vai ser próximo à dimensão desses poros, dessas fibras e tecidos que a gente vai utilizar aqui. Já a placa como um todo vai ter a dimensão mais próxima das ondas graves, que, como a gente viu, são frequências baixas, comprimentos de onda grandes. De modo que ela, como um todo, ao receber essa energia da onda grave que bate nela, vibra. Ela, como um todo, passa a vibrar. Como ela não está fixa de uma maneira rígida na parede, entre ela e a parede de alvenaria tem algum tipo de mola, que pode ser uma mola metálica, pode ser um coxim de borracha, pode ser algum tipo de espuma na fixação, ela consegue vibrar absorvendo essa energia sem transportar essa energia para a parede
e sem permitir que ela reflita na parede como um todo e fique gerando a possibilidade de uma onda até estacionária ou, no mínimo, aumentando muito o tempo de reverberação daquele ambiente. Nessa foto aqui, a gente tem um conjunto de painel amortecedor acústico feito por várias placas que depois são fixadas umas às outras e, fazendo esse conjunto inteiro, são fixadas com um sistema de mola na parede. A princípio parece apenas um detalhe de decoração, mas tem um desempenho acústico, principalmente para frequências médias e graves, muito interessante. É um recurso que a gente consegue fazer para melhorar o desempenho do ambiente. Outro recurso muito útil e muito interessante é a instalação de painéis flexíveis de forro. A gente tem nessa primeira foto aqui da direita o forro feito com placas penduradas em um refeitório de uma escola infantil. Essa aqui fica na cidade do México. O que acontece no refeitório de uma escola infantil? É uma gritaria danada, uma barulheira danada, né? Então o que foi instalado? Uma série de placas feitas de Duratex, uma espécie de Eucatex todo perfurado, e que não são afixadas diretamente no teto, ficam penduradas por cabos de aço, como vocês podem ver aqui na foto. O que acontece com essas placas perfuradas? Os seus furinhos vão ter uma boa capacidade de absorção de médios e agudos, embora a gente não consiga ver bem aqui na foto, elas são todas perfuradas, e as suas dimensões de largura e comprimento permitem que elas vibrem em conjunto com ondas sonoras mais graves. Como elas vibram e são soltas em relação do teto, elas não transferem isso para o teto, né? Elas conseguem vibrar livremente aqui e não permitem a reflexão sonora dessa onda no ambiente. Então tem um ótimo efeito de absorção acústica. Mesma coisa que a gente vê nessa segunda foto à esquerda, aqui em cima de uma sala de reunião para muitas pessoas, aqui 12, 15 pessoas. Só que nesse caso, conseguimos um resultado estético um pouco mais interessante. Então as placas têm uma dimensão variada, tem um ritmo, uma vai para lá, outra vai para cá, estão trabalhando em conjunção com as luminárias e vão ter o mesmo efeito de absorção acústica que a gente vê aqui no refeitório da escola no México. A gente pode, prestando atenção, ver um monte de exemplos de placas flexíveis trabalhadas em forro, assim, em restaurantes, bares, vários lugares que a gente quer que o ruído do ambiente seja absorvido o mais rápido possível e não fique reverberando no local. Vamos ao próximo. Dentro dessa categoria, painéis flexíveis de forro, existe um tipo de painel flexível que é chamado de nuvem acústica. São painéis que são instalados na horizontal, preferencialmente com tamanhos diferentes e alturas diferentes no forro, fazendo um jogo, como a gente vê nessa foto aqui à esquerda. Além disso, é interessante que esses painéis sejam abaulados para baixo, fazendo uma forma côncava para baixo, de modo que, além de terem todas essas características de painel flexível que a gente acabou de ver, também atuem como dispersores sonoros. A onda sonora que bate se espalha em várias direções, não refletindo paralelo novamente para baixo. Aqui à direita a gente tem uma mesma ideia de nuvens acústicas, sempre cada um desses hexágonos preso individualmente ao forro, à laje de teto, que está aqui pintada de preto, com alguma junção flexível, de modo que ela possa vibrar sem transmitir essa vibração nem para a laje de teto, nem para as outras placas. Então aqui a gente vê duas opções estéticas trabalhando a mesma ideia. São painéis flexíveis de forro na horizontal. Qual das duas funciona melhor? A da esquerda. Podemos até achar a da direita mais bonita, mais interessante esteticamente. Ela trabalha com luminárias exatamente nas arestas, né, entre os blocos hexagonais, mas na verdade, em termos de acústica, é uma solução parecida com essa da esquerda, que é mais variada em termos de altura e de dimensões, vai ter melhor desempenho. Seguindo adiante, a gente tem as armadilhas de grave de canto. O que são armadilhas de graves? São dispositivos colocados no ambiente para tentar absorver especialmente as ondas graves, que, como a gente viu, são de baixa frequência e grande comprimento de onda, e a gente sabe que elas carregam consigo uma grande quantidade de energia. Por que colocar essas armadilhas no canto? Para quebrar o paralelismo dos ambientes, que a gente viu na aula anterior,
que é muito perigoso dele provocar a geração de ondas estacionárias e aumentar muito o tempo de reverberação, principalmente ondas graves, que podem ter o seu comprimento de onda coincidindo com a largura do próprio ambiente, o pé direito do próprio ambiente. Ao instalar, como a gente vê nessa foto, esses equipamentos nos cantos do ambiente, a gente diminui a possibilidade de ter paralelismos e aumenta muito as reflexões mais caóticas que batem em cada um desses painéis e vão refletir de uma maneira mais diferenciada no ambiente. Esses dois painéis apoiados numa espécie de um tripé metálico, tanto à esquerda aqui à direita, na verdade são painéis flexíveis de parede, como a gente viu lá no primeiro ambiente, só que aqui optaram por fixar no solo e deixar ele vibrar livremente, assim, fixar no piso. Né? De que são feitas essas armadilhas de canto? Ou são grandes blocos de espuma, que vão ser fixados de uma maneira flexível à parede para que eles absorvam, provoquem a reflexão caótica e não transmitam essa vibração para a parede, ou são elementos parecidos com elementos de mobiliário, como esse mais alto que a gente vê aqui à direita, que tem a mesma ideia, só que tem um design um pouco mais interessante. Essa mesma ideia de armadilhas de graves também pode ser transformada em tubos. A ideia do tubo é que, por lado de fora, você consiga uma reflexão que faz uma boa dispersão sonora, né, que ele reflita a onda sonora espalhando elas em todas as direções, e pelo lado de dentro, ele atua literalmente como uma armadilha da onda sonora. Eles sempre são tampados e com um orifício menor, de modo que o som que entra aqui e difrata dentro do tubo é completamente absorvido pelas várias camadas de lã que são colocadas lá dentro e não consegue sair novamente. Esses tubos são feitos em dimensões maiores, para que ela coincida com o comprimento de uma onda mais grave, que vai ter a tendência a entrar lá com mais facilidade e vai, como ela tem muita energia, vai ser absorvida por essa lã toda lá dentro e não vai voltar a sair. Esse esquema aqui da direita ainda tem os revestimentos do lado externo livres de serem rotacionados, de modo que você possa equilibrar um pouco mais o tanto que você reflete de médios e de agudos, enquanto absorve os graves lá dentro. Esse recurso do tubo de armadilha de grave, em inglês é chamado de bass trap, armadilha de grave, né? E essa aqui seria a tube trap, armadilha em tubo, é muito utilizado em qualquer lugar que você precisa de grande desempenho sonoro. Por exemplo, em estúdios musicais, mas não apenas em estúdios musicais. Vejam essa foto aqui da esquerda. É um tubo de armadilha de grave. Vejam pela proporção em relação à mesa aqui do lado, a esse rack aqui, que ele tem uma boa altura, deve ter por volta de 1 metro de altura. Com todos esses revestimentos que a gente viu no esquema anterior, vai melhorar muito o desempenho sonoro dessa sala. Essa foto da direita já é realmente de um estúdio musical, a gente vê não um, mas um conjunto de vários tubos de armadilha de grave, de bass trap, que vão fazer toda uma absorção para algum tipo de música que será tocada aqui que tinha um impacto de grave muito forte. Então precisava ter uma grande absorção de grave nesse tipo de ambiente. Vamos passar agora aos sistemas ativos de condicionamento acústico. Na verdade, o sistema ativo de condicionamento acústico sempre parte de um único princípio, que é o princípio do cancelamento ativo do ruído. Qual que é a ideia? É uma colisão destrutiva levada à sua melhor performance para cancelar um ruído. É a ideia que você possa processar qual é a onda sonora do ruído que está chegando, eletronicamente gerar uma outra onda sonora exatamente com a mesma frequência, mas com a fase invertida, para que a colisão dessas duas ondas, representadas aqui nesse esquema pela vermelha e pela azul, faça uma destruição total dessa energia, gerando uma onda final de ruído com uma amplitude bem pequenininha, ou seja, quase silêncio. Isso é um recurso que é feito através de microprocessadores, semelhante ao que a gente tem em um teclado musical, um sintetizador, um microfone que capta o ruído do ambiente e um alto-falante que gera a onda invertida, para cancelar com o ruído do ambiente. Essa tecnologia já é presente em vários equipamentos de hoje em dia. O mais famoso é o fone de ouvido, fones de ouvido com cancelamento de ruído,
Eles têm microprocessadores, podemos ver aqui as plaquinhas eletrônicas, microfone para a área externa e um alto-falante interno que cancela esse ruído. Nesse esquema aqui a gente vê em rosa claro o ruído externo, em rosa escuro a onda que é gerada igualzinha, mas invertida, e aqui embaixo as duas ondas colidindo e se anulando, querendo gerar o silêncio total. Ops, encostei aqui na foto. Então a gente já tem vários equipamentos no mercado, em termos de fones de ouvido, com esse sistema de cancelamento de ruído. Esse da esquerda aqui é o da Bose, é muito famoso por ser uma das primeiras empresas que desenvolveu esse tipo de tecnologia. Da direita é um bem menorzinho da Sony, sem fio, né, que você coloca earplug, coloca direto, sem conexão, e já tem, a gente pode ver aqui claramente o microfone externo que vai processar e gerar o cancelamento de ruído. Mas o mais interessante para nós arquitetos é que essa mesma tecnologia está sendo agora com muita facilidade utilizada em ambientes. Depois que foi desenvolvida para fones de ouvido, ela rapidamente migrou para o ambiente interno de carros de luxo. Então a própria Bose, a Mercedes, BMW e vários outros hoje em dia têm sistemas, como a gente vê nesse esquema aqui à esquerda, com vários microfones que captam o ruído do carro, do motor, da suspensão e do ambiente externo, passam para um microprocessador e, como a gente vê nessa foto da direita, emitem a onda invertida no interior do carro, representada aqui em vermelho, para que ela colida destrutivamente com a onda do ruído que está penetrando, representada aqui em roxo, e gere uma onda final de pouquíssima amplitude, quase silêncio, representada aqui em verde. E, obviamente, se dá para fazer isso no ambiente de um automóvel, também dá para a gente fazer no ambiente construído, de uma sala em que eu preciso um grande cancelamento da onda sonora, uma grande eliminação de ruídos externos. A gente vê aqui na foto alguns gadgets que já estão sendo vendidos no mercado que prometem fazer isso. Esse primeiro aqui embaixo parece um mouse, tem um branco e um preto. Ele capta pelas laterais, pelos microfones que tem nas duas laterais, ruídos do ambiente e emite por cima aqui um ruído, a onda invertida do ruído, gerando uma bolha de silêncio próxima dele. Mesma coisa faz esse aqui com iluminação em LED. Esse, com a foto do moço colocando aqui na janela, promete fazer para todo o ambiente. Ele tem um microfone externo do lado de fora da janela e o alto-falante interno com o microprocessador gerando a onda invertida para cancelar todo o ruído que está externo a esse ambiente aqui. Além desse tipo de gadget que já está à venda no mercado, a gente pode acrescentar no nosso projeto do ambiente, a gente também pode fazer isso de uma maneira embutida, sem ficar aparecendo o gadget. Nessas duas fotos aqui a gente vê forros com caixas acústicas embutidas. Na foto da esquerda podemos ver claramente 3 caixas acústicas aqui, mais ou menos alinhadas com as luminárias. Essa aqui da direita a gente vê caixas acústicas que ainda são móveis. Quando elas estão ativas, elas rotacionam, ficando mais direcionadas para onde vão estar as pessoas do ambiente. Quando se faz esse tipo de projeto de acústica para um ambiente, você pode muito facilmente incluir aqui dentro do forro um microprocessador e fora desse ambiente o microfone que vai captar o ruído externo, passar pelo microprocessador e depois jogar nas caixas do ambiente, fazendo o cancelamento de ruído. É um tipo de sistema que já está bem comum hoje no mercado, não é de altíssimo custo e a gente sempre pode colocar. O ruim dele, ele vai gastar energia, né? Ele precisa de manutenção de tempos em tempos, mas ele é muito eficiente nesse cancelamento de ruído externo. Ok? Entendido, pessoal? Então, vimos hoje mais algumas opções de como a gente pode melhorar o condicionamento acústico dos nossos ambientes. Deixei aqui depois a mesma bibliografia que a gente tem trabalhado. É só por hoje, muito obrigado e até breve.